meus amigos, como vocês estão? Grande prazer estar aqui. Academia do Discipulado para você. Não esqueça de assinar o nosso canal e dar o like, um comentário, uma pergunta, enfim. Olha, hoje eu tenho um presentaço para você. Eu sempre tenho dito de que uma das causas de uma pregação fraca, que eu vejo muito, é a falta de estudos do contexto histórico-cultural. Então, o que eu acho que nós erramos, pregadores, pastores, é que pesquisamos pouco, seja nas línguas originais, quem sabe grego, hebraico, ou procurar em sites que ajudam na exegese, no contexto histórico, cultura, costumes, enfim, tudo isso. E hoje eu quero apresentar como que a tradução de um texto bíblico pode complicar a nossa compreensão original do texto. Toda tradução é uma interpretação. E eu baixei um vídeo de um estudioso da língua original, professor, mestre, enfim, preparado na língua hebraica, para tratar um assunto muito interessante. Eu já tinha, no meu parco conhecimento de hebraico, as minhas dúvidas. Porém, agora ficou muito mais claro para mim. E, principalmente, vou ressaltar a necessidade do contexto histórico. Gente, se você é pregador e não gasta pelo menos 5 horas para estudar o texto a ser pregado, então você está sendo um péssimo pregador. Pregador bíblico, digo eu. Você pode ser um excelente comunicador, mas talvez não esteja falando a Bíblia, a palavra de Deus. Talvez isso está sendo muito duro para você, mas é a realidade. É um texto, é um vídeo de uma meia hora, onde você vai ver o quão importante é o contexto cultural, histórico, das religiões, enfim. E isso acontece não somente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também. Então, vamos para ver isso aí e você vai enxergar a realidade. Eu te convido também a acessar o meu site, J. Miguel Aguilera, vai lá na Academia do Discipulado e vê os nossos cursos. Vamos estar aumentando agora urgentemente os comentários bíblicos, porque estou vendo uma grande necessidade de estudar o contexto histórico, cultural, para uma boa interpretação. Beleza? Então, solta a vinheta, boas aulas, ou boa aula, enfim, o que nós precisamos sempre é falar a palavra de Deus acima da nossa ideologia ou interesse. Deus te abençoe, solta a vinheta, estamos na nossa aula. Até lá! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de No Original, a série onde nós exploramos o sentido original do texto da Bíblia Hebraica, tal qual ele teria sido compreendido pelos primeiros ouvintes e leitores. Sejam muito bem-vindos. E como eu sei que o tema de hoje vai atrair bastante gente por causa da polêmica, né? Todo mundo ama uma polêmica, então eu vou me permitir uma apresentação um pouco mais longa. Eu sou Felipe Moura, sou judeu, sou também exegeta da Bíblia Hebraica e, na realidade, tenho formação em letras, mestrado em judaísmo do Segundo Templo e também sou formado professor pela Universidade de Cambridge. Tenho também mestrado em psicanálise clínica, atuo como psicanalista e sou o principal responsável aqui pelo canal Universo Monoteísta, que é o maior canal de exegese da Bíblia Hebraica do Brasil. Então, feita essa primeira apresentação, sem mais delongas, vamos ao texto aqui e vocês vão ver como as religiões acabam tendo um entendimento completamente diferente de Levítico 18, 22. Já quero começar dizendo a você que se você já tem uma opinião formada, já acha que esse assunto é um assunto que você não tem muito o que agregar sobre ele, talvez esse vídeo não seja para você. Mas se você gosta de ver o contexto original das Escrituras, vamos então perceber qual é o problema
com a interpretação religiosa da atualidade de Levítico 18, 22. Então, a maioria das traduções vai trazer algo assim: como homem não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. E aí todo mundo olha e fala, isso é claríssimo, né? Afinal de contas, isso aqui fala de homossexualidade. Na realidade, existem muitos problemas com essa leitura. A primeira coisa que eu preciso trazer aqui para vocês é uma total ausência de referência feminina. Muita gente que estuda a Bíblia hebraica, né, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, não se dá conta de uma ausência notória, né? Bom, então, em primeiro lugar, se Levítico 18 estivesse falando de homossexualidade, cadê a referência da homossexualidade feminina? Não existe na Torá uma proibição da homossexualidade feminina, né? Então, por que, afinal de contas, né, se não há uma proibição da homossexualidade feminina, né, por que entender essa passagem como uma referência à homossexualidade? Então, a gente teria que chegar à conclusão de que a Torá estaria proibindo só a homossexualidade masculina. Na realidade, o judaísmo ortodoxo, ele entende essa proibição, na verdade, né, como sendo vamos dizer assim, realmente uma proibição exclusivamente masculina, né, e faz algumas proibições na linha da homossexualidade feminina apenas por decreto rabínico, né? Então, os decretos rabínicos, aí já estamos falando de dogma religioso, tem um peso diferente e menor do que o texto da Torá pro judaísmo. E mesmo aquilo que diz respeito à proibição, no judaísmo não é entendido como uma proibição ampla de homossexualidade, é entendido de forma completamente diferente, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, mas vamos entender então onde está o problema, né? E vocês vão ver que, de fato, as religiões frequentemente falsificam, chegam ao ponto de falsificar o entendimento do versículo, e eu vou provar aqui para vocês mostrando o texto original. Quando eu digo original, obviamente, eu estou me referindo ao original no qual as traduções se baseiam, né? Original no sentido da fonte, não o texto, né, tal qual foi escrito pela primeira vez, isso nós não temos acesso, mas usa-se então normalmente o texto massorético. E o texto massorético vai trazer exatamente o seguinte, tá? Nós vamos ter a primeira palavra, o eth no hebraico bíblico, ve'et no hebraico moderno, que é traduzido, né, essa partícula et, ela é uma partícula que vai indicar, né, vamos dizer, a próxima palavra, o próximo substantivo. Então aqui normalmente o pessoal traduz como e-o, não é bem isso, mas seria mais ou menos isso, né? E no hebraico pode dar um entendimento de com, tá? Então por isso eu botei o com aqui entre colchetes. Aí nós vamos ter a próxima palavra que não é homem, e sim macho. E essa palavra pode ser usada para crianças, por exemplo, para bebês ou para homens adultos. É macho em geral, né? Que é a palavra zohar no hebraico bíblico, zahar no hebraico moderno, tá? Então, né, com o macho, né? Aí vamos ter o quê? Lo, que é não, né? Essa muita gente conhece. Aí vamos ter tishkav no hebraico bíblico, tishkav no hebraico moderno, né? Que é deitarás, ok? Então, e com o macho não deitarás. Qual é o problema, né? Aqui, o problema vai estar exatamente na palavrinha que está em vermelho, tá? Que mishkaveh. Mishkaveh, né, literalmente, tá, seria, né, ou as camas, né? E a Septuaginta vai trazer a cama, né? Então fica uma proibição curiosa, né? Não vai deitar com o homem na cama da mulher, né? Mas aqui nós vamos ter né, isso aqui está no estado construto, né, então mishkaveh e shó, né, seria os deitares da mulher, né, na verdade aqui teria o da, né, os deitares da, porque é construto, né, então isso aqui é plural, os deitares ou as camas, né, o que seriam os deitares, a gente já vai falar disso, né, aí vai ter, né,
Aí nós vamos ter toevó, né, no hebraico bíblico, ou toevá, no hebraico moderno, né, ri. Então, abominação isso, né? Então, isso aí é abominação, tá? Só que como é que as traduções trazem? Elas trazem o quê? Né? E com, né, um homem, né, não traz como macho, né, mas com um homem, não deitarás, né, como, né, uma mulher, ou como se deita com uma mulher, né, tal qual uma mulher. Né? Reparem, né, vamos voltar aqui, né, como se fosse mulher. Isso aqui é uma tradução falsificada, não está dizendo isso. Né? Então veja, qual é o problema, né, aqui? Se fosse como uma mulher, tal qual, o sentido de tal qual uma mulher, e não os deitares, literalmente, né, os deitares de uma mulher, né, assim, no sentido deitar, eu botei os deitares, né, aqui um pouco de neologismo, mas, né, possivelmente, mas aqui é porque está no plural, né, mas se fosse tal qual uma mulher, que é o que é usado para base para tentar proibir, né, a homossexualidade aqui, nós teríamos Keishó, né, a forma abreviada, ou Kemo Ishó, né, que seria literalmente como uma mulher. E você tem isso em outros versículos bíblicos, tá? Então não está dizendo isso aqui, né? Está dizendo não deitar com o macho os deitares, né, da mulher. Agora aí vem a questão, o que são os deitares da mulher? Para o judaísmo, né, antigo, e isso até hoje prevalece no judaísmo ortodoxo, embora, obviamente, né, a maioria, mesmo os que seguem judaísmo, não vão chegar nesse nível de esmiuçar a questão, né, mas o que eles trazem é os deitares da mulher, né, então eles vão trazer como, então é o sexo vaginal e o sexo anal, né? Então aí eles dizem, bom, sexo vaginal obviamente seria impossível, né? Então eles entendem que o que é proibido seria o coito anal entre homens, tá? Essa é a proibição judaica religiosa, mas nem sempre as religiões vão levar em conta o contexto, tá? E o que eu estou propondo aqui que a gente observe, né, é exatamente isso. Os deitares da mulher não é uma coisa óbvia. E se não é uma coisa óbvia, de onde tem que vir? Do contexto. Que deitares da mulher são esse? Não é em geral, né? Que deitares da mulher são proibidos, né? Não é deitar com o homem como uma mulher que é proibido, né? E sim esses deitares da mulher. O que o contexto diz, né? Aí nós vamos exatamente, né, para o problema de número 3, que é as religiões, nem aí para o contexto. Por quê? Porque elas querem justificar dogma, né? E aí querem justificar dogma o contexto que se lasque, né? É engraçado, né? Quando você chega e vai falar, peraí, mas e poligamia, né? Mas e você tomar a mulher né, de uma pessoa que você matou na guerra, né? E vender a filha como escrava? Aí, né? Aí todo mundo para olhar o contexto. Não, tem que olhar o contexto, né? Agora aqui não, né? Não, é lei, não sei o que. Bom, vamos lá. Vamos ver o que o contexto diz, tá? Esse contexto ele vai começar com Levítico 18:6, onde vai ser dito, nenhum homem se chegará a qualquer próximo da sua carne. Eu deixei a tradução bem literal aqui, tá? Que seria, literalmente, né? She'er besoró, né? Então, She'er besoró, que seria, né? Besoró ou besaró no hebraico moderno, né? Seria justamente próximo da carne dele, né? Sua aqui é dele, para descobrir sua nudez. Descobrir sua nudez é um eufemismo usado para sexo, tá? Eu sou o Eterno. Então, ele começa dizendo isso, que um homem não deve se aproximar de alguém, né, próximo da sua carne. Quer dizer, estamos falando aqui, né, na maioria das vezes, em relações incestuosas. E aí, a Torá vai passar a listar caso a caso. O que ela vai dizer? Reparem, né? Eu estou trazendo aqui abreviado, depois você pode pegar Levítico 18 e ler, né, os versículos aqui de 7 em diante, tá? Mas, primeiramente, né, já no versículo 7, vai ser proibido deitar-se com a mãe, né? E aí é interessante porque ele fala descobrir a nudez da mãe e do pai, né? Por quê? Porque era considerado que você tomar a esposa de alguém,
né, ou uma mulher próxima a alguém, é descobrir a nudez daquela pessoa, né, também. Então isso é um eufemismo bíblico, né, que seria por respeito àquela pessoa também. Então, por respeito não só à mãe como ao pai, você não deita com a mãe. Tá? Então, uma mulher não pode deitar com uma mulher. Que mulher? A mãe. Depois, né, também por respeito ao pai, não pode deitar com a madrasta. Tá? Então, outra mulher. Né? Então, não pode deitar com quem? Com a irmã, por parte de pai ou de mãe. Mais uma mulher. Com a neta, né, seja do filho ou da filha, no versículo 10. A meia-irmã, por parte de pai, né, no versículo 11. Tá? Por quê? Porque algumas pessoas elas podiam considerar isso de forma distinta, né, da irmã plena de sangue, enfim. Então, aqui é enfatizado a tia por parte de pai, né, irmã do pai, a tia irmã da mãe, a tia mulher do irmão do pai, tá? E a nora, né? Aí vamos ter também, né, detalhe, né, nem todas as relações que a gente considera na nossa sociedade como incestuosas são pela Torá, né? Então, por exemplo, a Torá não proíbe relação entre primos, e algumas pessoas poderiam não gostar disso, enfim, e uma série de outras coisas, né? A cunhada, mulher do irmão, né? Uma mulher e também a filha ou a neta dessa mulher, uma mulher e também sua irmã, né? Uma mulher cerimonialmente impura, né? Então uma mulher afastada por impureza cerimonial, né? Menstruação, deu à luz, né? Fluxo na carne, enfim, né? E a mulher de um outro homem, né? De um irmão, vamos dizer assim, né? Da tribo, chamemos assim, tá? Muito bem, então essas são as proibições incestuosas. A grande maioria delas, quase todas, não são exclusivas dos israelitas. Elas eram um tabu em todas as sociedades do Antigo Oriente Médio. Você encontra coisa semelhante em outras sociedades antigas. Então você percebe nitidamente que existe um contexto cultural aqui, né, de justamente manter, né, preservar uma ética daquela sociedade. Tá? Aí você vai ter um versículo que ninguém sabe muito bem por que ele está lá, que é o 21, que ele parece meio deslocado, que ele fala de não sacrificar a semente a Moloque, né, Moler, né? E o grande problema é que, assim, pode ser que tenha alguma coisa a ver com essas relações incestuosas, mas a gente não tem informação nenhuma sobre o culto a Moler, né, a Moloque, que não seja o que está na Bíblia, né? A gente não encontrou, talvez um dia se encontre, né, algum resquício arqueológico disso. A gente sabe que era algo terrível, a Bíblia fala de passar os filhos no fogo, né? Mas ninguém sabe exatamente o que era. Então, assim, tem alguns que entendem que isso seria uma nota posterior, né? E outros que entendem que não, que tem a ver com, de alguma maneira, está ligada a essas práticas, né? Então parece, né? Eu particularmente acho que deve ter alguma coisa aí de atividade sexual ritualística, né? Porque havia atividades sexuais ritualísticas envolvendo, né, essas práticas de adorações aos deuses do Antigo Oriente Médio. Muito bem, então repara, aqui estão, né, os deitares das mulheres, que são proibidos pela Torá. Então, aí logo depois disso você vai ter, e com o macho não deitarás os deitares da mulher, né? Isso é abominação, né? Olha o detalhe do e aqui, né? E com o macho, né? Quer dizer, aqui não é nem especificada a idade, repare, isso é de propósito, né? E os deitares da mulher, quer dizer, não é como uma mulher, não é tal qual uma mulher. A Bíblia hebraica podia ter dito tal qual uma mulher e não diz. Isso não é coincidência. O que está dizendo aqui? Que tudo aquilo em que era proibido se deitar com uma mulher, também era com um homem. Repara, a lista só fala de mulher, né? Percebe, ó? Mãe, madrasta, irmã, neta, meia-irmã, né? Tia, outra tia, nora, né? Haja tia, né? Cunhada, né? A mulher junto com a filha ou com a neta, né? A mulher e a irmã dela, né? A mulher. Aí uma outra coisa que era tabu, a mulher cerimonialmente impura, né? A mulher de outro homem, né? E aí o que você vai ter aqui? Da mesma maneira que se aplicava à mulher, né? Isso também deveria ser aplicado ao homem. É isso que Levítico está dizendo, não está proibindo relação homossexual, está proibindo que
que se deite com uma mulher tal qual se deita com um homem, né? Que se deite com uma mulher tal qual se deita com vamos dizer, contrário, que se deite com um homem tal qual se deita com uma mulher nessas situações de incesto, percebe? Tá? Nessas situações de proibição, né, de impureza cerimonial, de você, enfim, né, de algumas relações dessas até a gente consegue perceber que provavelmente seriam abusivas, né, o homem com a neta, né? Então, a prática de incesto, né, de parentela, de adultério, ela vai ser proibida em geral, né? Lembrando o que, né, pessoal? Que assim, as pessoas têm uma tendência terrível de achar que assim, os padrões que elas seguem de família, de casamento, quando batem no peito, falam, né, besteiras, né, que a gente ouve como estão destruindo a família, né? A gente trabalha com saúde mental, sabe que nesse meio o que mais tem de confusão, né, de abuso, de violência, de moléstia, de imoralidade, né? E estamos falando o quê? De traição, de perversão, de agressão, de tudo que você puder imaginar, né? Então, vamos parar com essa história, né? Então, assim, as pessoas acham que elas estão defendendo um padrão bíblico, e de bíblico não tem nada. A sociedade na Bíblia, a pessoa vendia a filha como serva quando não podia sustentar para ela poder ser filha do outro, né? Comprava-se e vendia mulheres, né? Você ia guerrear, matava uma pessoa, tomava a mulher dele como esposa. E lei do levirato, morria um irmão, você tomava, né, a esposa para gerar filho pro irmão. Você tinha poligamia, você tinha concubinato, né? Então assim, era totalmente diferente, era outra estrutura, né? E a Bíblia hebraica o que faz? Ela põe um pouco de ordem nisso daí, né? Então tá, não vamos cometer excessos aqui, tá? E da mesma maneira, não há uma proibição explícita de homossexualidade na Bíblia hebraica, tá? O que nós temos é isso, tá? Muito bem. Além disso, a gente tem também como ratificar esse entendimento olhando para o contexto histórico-cultural que é totalmente ignorado pelas pessoas, tá? Como eu falei, as leis bíblicas de sexualidade, elas espelham a cultura da época, né? Inclusive, na hora que interessa, eles falam, né? Não, levirato era da cultura da época, né? Concubinato era da cultura da época, né? Aí a homossexualidade não, aí não, é lei universal, é para sempre, né? A gente já sabe, né, dessa hipocrisia que rola, né, no meio religioso. Então, assim, repara, tudo que está na Bíblia hebraica de tabu sexual, você tem paralelo com os códices antigos, né, de outras leis de outros povos. Tudo, tá? Até tomar mulher a sua filha, bestialidade, né? E você não tem no Antigo Oriente Médio qualquer tabu contra a homossexualidade. Tá? E eu olhei um por um os seguintes códices e leis que eu estou listando aqui para vocês, que são os principais da época. E vocês podem conferir se assim desejarem. Código Sumério, né, de Urukagina, né, que é de 2380 a 2360 antes da Era Comum. Esse até não fala muito de sexualidade, mas os outros todos falam. O Código Sumério de Ur-Nammu, 2100 a 2050 antes da Era Comum. As leis de Exu-Nuná, de aproximadamente 1930 antes da Era Comum. São datas aproximadas, tá, pessoal? Código de Lipit-Shtar de Izin, de 1870 antes da Era Comum. Código de Hammurabi, famosíssimo. Várias leis bíblicas têm muitos paralelos com o Código de Hammurabi, 1750 antes da Era Comum. O Código de Nezilim, que era dos Nessilim, na verdade, né, que era dos heteus ou hititas, tanto faz, né, 1650 a 1500 antes da Era Comum. As leis dos hititas e heteus, que é um outro códice deles, de 1650 a 1100 antes da Era Comum, né, do Império dos heteus e hititas, ali bem próximo dos israelitas. As leis assírias, né, de 1200 antes da Era Comum. Você só encontra duas menções à homossexualidade, que eu trouxe aqui para vocês olharem, tá? A primeira é nas leis dos hititas, ou heteus, né, que diz assim: se um homem se deita com sua própria mãe, é ato proibido. Se um homem tem relações sexuais com sua filha, é ato proibido. Se um homem tem relações sexuais com seu filho, é ato proibido. Tá? E esses atos proibidos, tem várias discussões acadêmicas sobre o que ele significava na prática, mas essencialmente o que os heteus ou hititas eles faziam? Baniam da comunidade ou matavam, né? Então, que era exatamente o que os israelitas faziam. Tá? Então até nisso você vê paralelo. Mas repara, o contexto aqui é incesto, né? É ter relação com o filho. Era
comum nas sociedades a iniciação sexual de jovens, né? E isso era abominável, né, aos olhos da Bíblia hebraica, tá? Era abominável para vários códices legais da época também, tá? E o outro que você vai ter, que alguns ainda tentam usar para dizer que havia proibição de homossexualidade na Assíria, né, mas é a lei de número 20, tá, da lei assíria, que fala: se um homem viola o seu companheiro e uma acusação é trazida e provada contra ele, ele também será violado e será tornado um eunuco, né? Então, assim, apesar de eu já ter visto gente usar essa lei para tentar justificar, né, um tabu, mas na verdade aqui é nitidamente uma violação, né? Por quê? Algumas traduções trazem sodomização, mas óbvio que sodomizar é um termo já bem posterior, moderno, né? Aqui é uma violação por quê? Porque se o cara faz com alguém vão fazer com ele, né? Quer dizer, se a homossexualidade é que fosse o problema, não iam fazer com ele, né, cidadão? Né? E ele também não seria, né, castrado depois, né? Quer dizer, ele vai lá, viola, é um estupro aqui, né? Uma moléstia, ele foi, né, estuprou, violentou alguém, um outro homem, né? Então ele será violentado, né, e será tornado eunuco, tá? Então, assim, você não tem no registro no Antigo Oriente Médio, eu olhei também texto egípcio, não tem nada, pelo contrário, mitologia egípcia também traz alguma coisa de relações, né, homossexuais, enfim, não há nada na Bíblia hebraica no Antigo Oriente Médio que seja especificamente contrário à homossexualidade. Ou seja, a ideia de que a Bíblia hebraica seja contra a homossexualidade foi desenvolvida nas religiões muito tempo depois. E elas normalmente vão fazer o quê? Elas vão ignorar que é um versículo complexo, não é um versículo tão simples e preto no branco quanto as pessoas acham, né? Ignora-se o fato de que não há referência, por exemplo, a homossexualidade feminina, ignora-se o que diz o texto original, ignora-se completamente o contexto do capítulo ali, né? Você tem apenas exegetas mais modernos, no meio acadêmico você encontra, né, isso sendo dito, mas no meio religioso muito difícil, né? Ignora-se isso. E quarto, ignora-se o contexto histórico-cultural, que é um grave erro, porque existem paralelos com todas as outras coisas, então a gente tem que sim olhar para o contexto histórico-cultural para isso, certo, pessoal? E aí, como uma nota final, né, eu queria lembrar a vocês o seguinte: a Bíblia, ela já foi usada para muita coisa bizarra, né, para muita coisa terrível, tá? Então, né, principalmente o pessoal que acha, né, que tem que ser fiscal, né, de pecado, né, e o pecado para eles é qualquer coisa que não seja medieval, né, não é literalmente o que a Bíblia traz, né? Mas um texto aqui, uma citação do Alexander Crummell, né, que foi um ativista em 1862, ele diz assim: a opinião de que os sofrimentos e a escravidão da raça negra são consequência da maldição de Noé é uma opinião geral, quase universal no mundo cristão. Então, antes de você dizer está na Bíblia, né, entenda que isso depende muito do leitor, né, e que a mesma Bíblia, né, já foi usada, tirada do seu contexto para justificar escravidão, né? Nós já tivemos a Bíblia usada e tirada do seu contexto para justificar uma atitude anticientífica, para defender absurdos, né? Hoje, por exemplo, né, a gente dá risada, né, de, assim, até com uma certa preocupação, né, de coisas, né, absurdas como terraplanismo, né, mas a Bíblia já foi usada para tentar justificar isso, totalmente tirada de contexto, óbvio, né? E eu trouxe aqui também uma coisa um pouco mais recente, né? Isso aqui é uma reportagem da ABC News da Austrália, onde uma mulher estava descrevendo violência doméstica, dizendo o seguinte, que ela ouviu, né, do marido dela, religioso: seu problema é que você não me obedece, a Bíblia diz que você deve me obedecer e você se recusa, você é uma falha como mulher, como cristã, como mãe, você é um pedaço insubordinado de... né, vocês já entenderam. Então, assim, a mesma Bíblia sendo usada para justificar o quê? Violência. Já foi usada para justificar que mulher não poderia ter uma série de direitos, até voto, né? Já foi usada, a mesma Bíblia já foi usada para justificar matar judeus, né? Perseguir judeus, matar, perseguir, escravizar negros, maltratar e tratar como inferior, e até hoje isso é assim, né? E de forma violenta mulher, né?
contra uma atitude científica. Tem gente que morre, né, porque diz que não pode tomar remédio, que tem que ter fé, e a Bíblia não traz isso. Mas a mesma Bíblia é usada como pretexto. Então, da mesma forma que hoje, você que é uma pessoa razoável, que certamente é uma pessoa de cabeça, uma pessoa, né, mais coerente, é o público que normalmente assiste os vídeos aqui, que se interessa, né, por esse tipo de material mais acadêmico. Certamente você tem vergonha disso, desse passado, né, de que a humanidade tenha feito isso. E assim eu espero que um dia as pessoas tenham muita vergonha do que foi feito com os homossexuais, né? Porque até ser chamado de opção sexual, isso é chamado. Vocês já pararam para pensar no absurdo que é você dizer que é opção, como se alguém tivesse tido escolha, né? Eu digo para vocês, como psicanalista, né, e como alguém que escuta de perto a dor humana, né, e digo para vocês que assim, eu não tenho um paciente que seja homossexual que, se tivesse tido a escolha, escolheria ser homossexual, porque é uma vida de sofrimento. É lógico que ele escolheria o caminho mais fácil, que é o caminho, né, da heteronormatividade, né? Então, assim, vamos deixar o preconceito de lado, porque a Bíblia hebraica sempre favoreceu o quê? As pessoas com menos direitos. Trouxe uma série de direitos para uma sociedade que não reconhecia direito nenhum das mulheres, né? Então, coibiu uma série de abusos, olhou sempre para o elo mais frágil na sociedade. Então, vamos fazer isso também, né? Vamos deixar de estereótipo. Ah, Felipe, mas tem lá um, né, travestino não sei aonde que fez piada com religião, né? Da mesma forma, você não quer achar, né, você não quer que ser estereotipado como religioso, né, se um cristão ou um judeu cometer um atentado, né, um ortodoxo foi lá e esfaqueou uma menina numa parada gay, você não quer que todo mundo ache que todos os religiosos vão fazer isso. Então, não faça com o outro que você não gostaria que fosse feito com você, em termos de estereotipar com base em exemplos minoritários, né? A maioria das pessoas só quer o quê? Respeito e sossego, né, e não ser ameaçado, né, não ser maltratado, não ser excluído, como acontece, né, com essas pessoas aqui. Já aconteceu com judeus, já aconteceu com negros, já aconteceu com mulheres e hoje acontece com homossexuais. Isso é uma vergonha, e um verdadeiro servo do Altíssimo se posiciona contra isso, né? Se você não gostou, né, do que eu tenho a dizer, paciência, né? Eu não vou me omitir, né, de dizer o que precisa ser dito. Bom, bibliografia com relação aqui ao que a gente tem, né, para o que foi utilizado aqui. Eu sempre utilizo a Jewish Study Bible, né, vocês já estão acostumados. Brown Driver Briggs, né, o léxico do Tanakh, da Bíblia hebraica, né. Aqui também eu trouxe, né, as leis assírias dessa obra, Gilgamesh and the World of Assyria, Proceedings of the Conference held at Mandelbaum House, the University of Sydney. Isso é o título, né? Mas foi publicado pela Peters Publishers. Eles discutem as leis assírias. Tem um texto magnífico do David Brodsky, né, que é Sex in the Talmud, How to Understand Leviticus 18 and 20, que foi publicado pela New York University Press em 2009. Né, um texto maravilhoso, né, do K.R. Links, The Lyings of a Woman, Male Incest in Leviticus 18:22, que é talvez um dos textos mais conhecidos que fala um pouco sobre essa problemática, né, que aqui trouxe, né, é do Theology and Sexuality Journal, número 15, 2009, né, e para a coleção de leis, né, então Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, que é da Martha T. Roth, né, traduzido por ela, da Society of Biblical Literature de 1997. Vocês encontram, né, também obra imprescindível, encontram os códices com as leis do Antigo Oriente Médio. Se você gosta de uma abordagem não dogmática, acadêmica, que põe o dedo na ferida e fala realmente o que precisa ser dito, né, e que desafia você a olhar a Bíblia com um olhar menos dogmático e mais técnico, então não deixe de seguir os nossos canais. Você pode acessar através do site monoteísta.org/canais e apoie o nosso trabalho. Nós não temos outra fonte de renda, não temos monetização, não temos absolutamente qualquer recurso para fazer os nossos vídeos que não seja o seu apoio através do Pix, universomonoteísta@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio de No Original. E aí, você gostou? Bacana, né? Como que a
traduções, as interpretações são bem complicadas, principalmente do Antigo Testamento, uma língua semítica bem complicadinha. Bom, o meu objetivo não foi dizer o que é o que não é pecado. Ou se a homossexualidade é pecado ou não é pecado. Essa não é a questão. A minha preocupação é que esse texto que foi tratado, colocado ali, deve ser pesquisado ainda muito mais para confirmar aquilo que é ensinado hoje. Outra coisa importante saber é que nossa proposta neste canal é não somente buscar e procurar vídeos que tragam à nossa mente uma visão mais ampla, mas é que nós possamos perceber a preocupação de Deus com o ser humano em todos os tempos. A questão é que não todos os tempos são iguais, nem as culturas são iguais. Por isso que no início da igreja primitiva, nós temos várias correntes de cristianismo. E isso que é importante nós observarmos também. Beleza? Eu te aguardo para o próximo vídeo. Deus te abençoe. E não esqueça, então, de dar aí um like no nosso canal e assinar, que vou trazer textos mais polêmicos para você e questões importantes para você conhecer mais a Bíblia. Sempre saber é bom e nunca deixe de questionar e de pensar. Isso é importante. Não acredite nem naquilo que foi visto. Vai atrás e busca mais informações, porque assim vamos nos aproximar mais ainda da verdade de Deus. Isso que é importante. Beleza? Deus te abençoe. Até mais.